Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 24 de maio de 2019. Católicos queimam livros de Harry Potter na Polônia. Padres católicos do norte da Polônia queimam livros incluindo alguns da saga Harry Potter, além de outros itens que, segundo seus proprietários, teriam forças malignas. Imagens da queima de livros realizada no domingo, 31, uma igreja de Gdansk foram publicadas no Facebook pela Fundação Católica SMSZ Nieba. Todos foram levados por fiéis, que foram incentivados pelos padres a limpar suas casas e retirar objetos com forças malignas. A Igreja Católica, que tem muito poder na Polônia, está contra os livros da saga Harry Potter, pois dizem que eles promovem a bruxaria. A fundação disse que a queima de livros tinha a intenção de alertar os fiéis acerca das más influências que supostamente vêm com a magia e o ocultismo. Muitos usuários do Facebook condenaram a queima dos livros, recordando que isso também ocorreu na Alemanha nazista antes da Segunda Guerra Mundial. Algumas pessoas disseram que isso transmite uma mensagem de intolerância e perguntaram se os próximos a serem queimados seriam as bruxas como na Idade Média. O evento foi criticado pelo reverendo Wojciech Parafianowicz, porta-voz da Diocese de Koszalin, onde fica o escritório da fundação, que disse que esse tipo de atividade é errada. Mas ao falar com o site O Politice PL, Parafianowicz argumentou que as ciências ocultas e a magia são mais influências para a vida das pessoas. A Polônia é um país de maioria católica e tem o apoio de muitos membros do governo conservador. O Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857, em apenas 2 meses, vendeu todos os 1.500 exemplares da primeira tiragem. 3 anos depois, uma segunda edição, revista e ampliada de 501 perguntas e respostas para 1019, chegou às livrarias. Logo, a doutrina espírita despertou a ira da Igreja Católica, que considerava a necromancia, a suposta arte de adivinhar o futuro por intermédio dos mortos, um pecado mortal. Por essa e outras razões, jovens médiuns eram internadas em hospícios e adeptos do espiritismo ameaçados de excomunhão. No dia 9 de outubro de 1861, a intolerância chegou ao ponto de o bispo de Barcelona, Antônio Palau Y. Termes, ordenar que 300 exemplares da obra fossem queimados em praça pública. O Auto de Fé de Barcelona foi um importante episódio para a história do espiritismo, apesar de se tratar de uma ofensiva da Inquisição Católica contra a doutrina espírita. Refere-se à execução de um processo movido pelo bispo de Barcelona, ordenando a queima em praça pública de uma remessa de livros espíritas que Allan Kardec havia enviado para uma livraria na Espanha. A execução se deu em 9 de outubro de 1861. A despeito do prejuízo material, esse ato acabou por despertar naquela região maior interesse pelo espiritismo, além de engrossar a crescente revolta popular contra as arbitrariedades da Igreja Católica. De Paris, França, Allan Kardec havia enviado cerca de 300 obras espíritas, de sua autoria e de outros escritores, para serem comercializadas pela livraria de Maurice Lachatre, escritor, editor intelectual francês exilado em Barcelona, Espanha. A remessa continha exemplares das obras seguintes: Revista Espírita, dirigida por Allan Kardec; a Revista Espiritualista, dirigida por Pierre Hardy; o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec; o Livro dos Médiuns, por Allan Kardec; O que é o Espiritismo, por Allan Kardec; Fragmento de sonata, atribuído ao espírito de Mozart; Carta de um católico sobre o Espiritismo, pelo Dr. Grande; A História de Joana d'Arc, atribuído a Joana d'Arc pela médium Hermance do Faux; A Realidade dos Espíritos demonstrada pela escrita direta, pelo Barão de Gudenstube;
Quando passava pela alfândega espanhola, a remessa foi confiscada pela igreja local, sob a ordem do bispo Antônio Palau Termes 1857-1862, a pretexto da autoridade que lhe era concedida pela Inquisição. Argumentando que aquelas obras eram contrárias à fé católica, o bispo de Barcelona então sentenciou que fossem queimados, sem qualquer tipo de indenização aos seus proprietários. A execução se efetivou na esplanada central daquela cidade, às 10h30. Os principais jornais internacionais noticiaram o auto com um tom majoritariamente de reprovação à sentença, que atiçou ainda mais a opinião pública contra a intolerância ideológica da Igreja Católica e o autoritarismo das autoridades que se autoimputaram competentes para o auto. Além disso, o fato acabou propagando ainda mais o espiritismo e despertando o interesse popular pelas obras espíritas. O jornal Las Novedades de Madrid notificou eis o repugnante espetáculo, autorizado pelos homens da União Liberal, em pleno século XIX, uma fogueira em La Coruña, outra em Barcelona, e ainda muitas outras, que não faltarão, em outros lugares. É o que deve acontecer, pois é uma consequência imediata do caráter geral que domina o atual estado de coisas e que em tudo se reflete. Reação do interior, relativa aos projetos de lei apresentados, reação no exterior, apoiando todos os governos reacionários da Itália, antes e depois de sua queda, combatendo as ideias liberais em todas as ocasiões, buscando por todos os lados o apoio da reação, obtido ao preço das mais desastradas concessões. Tão logo soube da apreensão dos livros, mas antes da execução da sentença, Kardec consulta seu guia espiritual Espírito Verdade se seria favorável reclamar a restituição das obras e se deveria publicar os fatos relacionados na Revista Espírita. Eis a resposta: por direito, pode reclamá-las e conseguiria que te fossem restituídas, se te dirigisse ao ministro de Estrangeiros da França. Mas, ao meu parecer, resultará desse auto de fé maior bem do que o que viria da leitura de alguns volumes. A perda material não é nada em comparação da repercussão que semelhante fato produzirá em favor da doutrina. Deve compreender quanto uma perseguição tão ridícula e atrasada poderá fazer a bem do progresso do espiritismo na Espanha. A queima dos livros determinará uma grande expansão das ideias espíritas e uma procura febricitante das obras dessa doutrina. As ideias se disseminarão lá com maior rapidez e as obras serão procuradas com maior avidez, desde que as tenham queimado. Tudo vai bem. Obras póstumas, Allan Kardec 2 parte, Auto de Fé em Barcelona. Na Revista Espírita daquele mesmo mês, Kardec publicou 2 comunicações espirituais, dentre tantas, recebidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A primeira foi assinada pelo espírito Dolet, que havia sido um livreiro do século XVI. O amor da verdade deve sempre fazer-se ouvir. Ela rompe o véu e brilha ao mesmo tempo por toda parte. O espiritismo tornou-se conhecido de todos, logo será julgado e posto em prática. Quanto mais perseguições houver, tanto mais depressa esta sublime doutrina alcançará o apogeu. Seus mais cruéis inimigos, os inimigos do Cristo e do progresso, atuam de maneira que ninguém possa ignorar a permissão de Deus, dada àqueles que deixaram esta terra de exílio, de voltarem aos que amaram. Ficai certos, as fogueiras apagar-se-ão por si mesmas, e se os livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal lhe sobrevive. Dolet. A outra foi ditada pelo espírito daquele que havia encarnado como frade de origem espanhola, inquisidor do Santo Ofício São Domingos de Gusmão. Era necessário que algo ferisse violentamente certos espíritos encarnados, a fim de que se decidissem a ocupar-se desta grande doutrina que vai regenerar o mundo. Nada é feito inutilmente em vossa terra. Nós, que inspiramos o Auto de Fé de Barcelona, sabíamos perfeitamente que assim agindo daríamos um grande passo à frente.
Esse fato brutal, inacreditável nos tempos atuais, foi consumado com vistas a chamar a atenção dos jornalistas que se mantinham indiferentes diante da profunda agitação que tomava conta das cidades e dos centros espíritas. Eles deixavam dizer e fazer, mas, obstinados, faziam ouvidos de mercador, respondendo pelo mutismo ao desejo de propaganda dos adeptos do espiritismo. Queiram ou não, é preciso que hoje falem, uns, constatando o histórico do caso de Barcelona, outros o desmentindo, ensejaram uma polêmica que fará a volta ao mundo e da qual só o espiritismo aproveitará. Eis porque hoje a retaguarda da Inquisição praticou o seu último auto de fé, porque assim quisemos. São Domingos. Cobertura da Revista Espírita. Depois de publicar o ocorrido na edição de novembro de 1861, a Revista Espírita continuou cobrindo os seus desdobramentos. Na edição de agosto do ano seguinte, a revista deu nota do falecimento do bispo de Barcelona e da sugestão que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas recebeu de um correspondente espanhol para evocar o espírito de Dom Antônio Palau, que se antecipou, ditando a seguinte mensagem: conforme a transcrição da revista auxiliado por vosso chefe espiritual pude vir ensinar-vos com o meu exemplo e vos dizer não repilais nenhuma das ideias anunciadas, porque um dia que durará e pesará como um século, essas ideias amontoadas clamarão como a voz do anjo Caim: que fizestes de teu irmão? Que fizestes de nosso poder, que devia consolar e elevar a humanidade? O homem que voluntariamente vive cego e surdo de espírito, como outros o são do corpo, sofrerá, expiará e renascerá para recomeçar o labor intelectual, que a sua preguiça e o seu orgulho levaram a evitar, e essa voz terrível me disse: queimaste as ideias e as ideias te queimarão. Orai por mim. Orai, porque é agradável a Deus a prece que lhe é dirigida pelo perseguido em benefício do perseguidor. Aquele que foi bispo e que não passa de um penitente. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de maio de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.